Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast Tem Jeito. E olha quem voltou! Voltei! Que maravilha! Estava sumida, mas voltou. Estou aqui de volta, plenos vapores, plenos pulmões, né? É isso aí, vocês entenderam, mas estou aqui. Tá mais ou menos. Ela tá meio capenga, mas vai dar conta. Vou dar conta. E hoje a gente está aqui, hoje a gente vai estrear um novo formato, então assim, a gente está tendo possibilidades de estender os convidados com esse novo formato. Hoje a gente vai ter uma entrevistada online aqui, então vocês vão perceber que ela está na telinha. É a Suzy Frize. Bom dia, Suzy, tudo bem? Como você está? Bom dia, tudo bem por aqui. Estou muito feliz de poder participar. Estou vendo vocês aí no estúdio também, né? Então é uma alegria estar aqui para compartilhar com vocês o Tem Jeito, porque tem jeito mesmo, né? Sempre tem jeito, né? Uma pena você não poder estar aqui com a gente, mas numa próxima oportunidade você vem conhecer nosso estúdio e participar aqui com a gente para sentir a energia que é esse podcast. Nós somos meio doidinhas, tá? Mas tudo dá certo no final, tudo Lógico, tem jeito. Tem que ser assim mesmo, né? Do nosso jeito, né? Ser natural. Com certeza. Conta pra gente um pouquinho sobre você, Suzy. Quem é a Suzy? Bom, quando me perguntam quem é a Suzy, eu tenho sempre a tendência de lembrar do ser humano, não da profissional, né? Exatamente. Então, eu sou jovem há mais tempo, tenho 57 anos, né? Gosto de dizer assim, porque é bom, né? Adorei a tática. A gente é sempre jovem há mais tempo, né? Então, eu fui criada, eu nasci no ABC, em Santo André. Aos 16 anos, vim para Campinas. Eu estou aqui na região metropolitana de Campinas, numa cidade que chama Valinhos, que é encostada a Campinas, né? Estudei, sempre gostei de esportes. Em Santo André eu joguei vôlei pela escola, embora eu seja baixinha, né? Mas eu jogava, eu era levantadora. Joguei tênis de mesa, fui campeã de tênis de mesa na época da escola também. Olha que legal. Eu gosto muito do esporte. Essas facetas da Suzy eu não conhecia, viu, gente? Tá vendo? E eu gosto de falar do esporte porque o esporte é um aprendizado muito grande. O meu pai gostava muito do esporte e ele nos ensinou. Continuar jogando. O juiz não apitou. Enquanto o juiz não apitar, não desista, segue em frente. Então, o esporte foi e é muito importante na minha vida. Nunca fui atleta, né? Sempre foi essa questão de escola mesmo, de participação. Mas um grande aprendizado para o tem jeito, né? Vai em frente que tem jeito. Em seguida, fiz a universidade aqui na PUC de Campinas. Comecei minha carreira na área administrativa, mas rapidamente eu descobri a programação neurolinguística, que eu vou explicar melhor aí no decorrer da nossa conversa, né? Mas que me trouxe vários recursos, me tornei terapeuta. Hoje não, já desde 2004 eu me formei, né? E exerço a profissão. É uma profissão que eu tenho muito carinho, eu gosto muito do que eu faço, porque é muito bom a gente compartilhar conhecimento com as pessoas e poder ajudá-las a construir uma vida melhor. Porque a felicidade a gente constrói, né? Entender que tem jeito e que o juiz não apitou, né, Suzy? Exatamente. O juiz apita só quando nós mudamos dessa para melhor. Enquanto estamos aqui, o juiz não apitou, vamos em frente. Tem jeito. E assim, você falou aí bastante pelo lado profissional, né? E uma das situações aqui, uma das questões aqui do Tem Jeito é um pouco também humanizar o profissional, né? Humanizar essa pessoa por detrás da profissão, né? Sim. E a gente tem esse hábito. Eu me lembro que teve uma convidada que veio aqui, a Kelly, que nós temos o hábito de, quando perguntam para falarmos de nós, a gente sempre começa pelo profissional, né? E tá tudo bem também, não tem nenhum problema nisso. Mas e a Suzy pessoal? Quem é a Suzy pessoal? Eu dei uma misturadinha aí, é que eu não sei o tempo que eu tenho, né? Mas, enfim, na sequência da minha vida, eu me casei, tive meu filho, eu tenho um filho. Me separei, ele tinha 3 anos. Aí eu me mantive separada, criando meu filho. Aí, quando ele tinha 11 anos, eu conheci meu atual marido. Então, eu estou no meu segundo casamento, construindo minha felicidade realmente.
Eu acredito que ainda tem esperança para mim, então. Para nós. Eu construí. Uhum. Diga, Marta. O meu tem 7, então ainda há esperança para mim, entendeu? Lógico, no meu primeiro relacionamento eu fiquei 7 anos, né? Porque foram 4 namoro, noivado, depois, desculpa, 3, depois 4 de casamento, quando eu percebi que ali não teria jeito naquele casamento. Então fui buscar o meu jeito com outras alternativas, porque eu sempre digo, a gente deve fazer as nossas escolhas, construir nossa felicidade, e foi isso que aconteceu. Hoje, felizmente, eu estou... É uma união estável, né? A gente não chegou a casar, mas nós estamos juntos já há 22 anos. E hoje eu tenho uma neta também, de 5 anos. Ai, que show. E felizmente a gente leva uma vida abençoada por aqui. Ai, então... amém, amém. E como foi? Conta pra gente um pouquinho essa experiência que você viveu desse pequeno período cuidando sozinha do seu filho, porque hoje a mulher que se separa e cuida sozinha do filho é muito estigmatizada pela sociedade. Como que foi essa sua vivência? Então, eu realmente, na verdade, a opção da separação foi minha, quando eu percebi que a gente não estava falando a mesma linguagem, né? Então, eu fui criada sempre assim, trabalhe, ganhe seu dinheiro e tenha a sua independência. Então, eu não tinha vínculo financeiro de dependência do pai do meu filho. Acho que o primeiro passo é a gente se colocar no mercado de trabalho, ter recursos financeiros para poder ter uma relação com o nosso parceiro de igual para igual, não uma relação submissa, né? Aí eu decidi a gente conversou muito, enfim, aí não deu certo mesmo, separei. E nesses 4 anos tem uma questão importante que não é a gente incorporar ou vou criar meu filho sozinha. Eu não criei meu filho sozinha, eu criei o meu filho com o pai dele afastado dele, que é bem diferente do sozinha. Então eu tinha meu pai, minha mãe, professores, eu coloquei ele em escola de música com um professor, para ele ter contato com um menino, com homens, né? Porque o pai dele sempre foi ausente. O pai dele existe, mas é ausente até hoje. Então, eu procurei pôr meu filho em contato com outros homens. Nesse caso, eu busquei aula de música, aula de esporte, né? E o meu próprio pai também, nos finais de semana, estava ali presente para ele ter referências. Quanto à questão da sociedade, como eu já trabalhava e eu já tinha uma vida dinâmica e tudo mais, sinceramente, eu me comportei naturalmente junto à sociedade, continuei com meus amigos participando, não senti discriminação por isso. Então, eu acho que o principal está na nossa cabeça, na forma com que a gente enxerga o mundo. Se eu achar que o mundo está me discriminando, realmente estarão. Então, eu fechei os olhos para isso. Para mim, eram meus amigos os que sempre me aceitaram como eu sou e segui em frente. Tá certo. E eu acho que assim, eu acho que a grande mudança nos relacionamentos e no grande número de mulheres que hoje cuidam dos seus filhos e trabalham é que antes a mulher tinha uma dependência financeira, então ela se mantinha naquele casamento, infeliz muitas vezes. Você tem histórias de pessoas que foram se separar já depois de aposentada, com mais idade, com os filhos criados e os filhos já encaminhados. E hoje não, né? Porque hoje a mulher ela tem essa questão de igualdade, de trabalhar, de ganhar, e muitas vezes ganha até mais do que o marido, e tem a carreira desenvolvida melhor. Então, hoje não é mais... A mulher está infeliz no casamento, primeiro, que não é o filho que vai segurar o casamento. Com certeza. Começa por aí, essa história de que engravidou para segurar o marido, isso daí não existe, eu acho que nunca existiu, né? Mas a mulher não fica mais num relacionamento que ela é infeliz. E muito disso é a evolução profissional que a mulher teve, né? A independência que ela foi adquirindo ao longo do tempo, que fez com que ela não se prendesse mais em relacionamentos fracassados, né? E eu acho que tá certo, não tem que ficar mesmo, e tem que trabalhar e tem que ser independente. Eu acho assim, a separação, ela não é razão para você ser ausente, como muitos pais são. A gente tem histórias de sucesso, histórias que os pais são presentes, mas grande parte das mães hoje
tem essa, né, esse trabalho essa solo, né? situação a ser resolvida é uma frase que a Suzy me ensinou que contribui muito no dia a dia, a gente trocar a palavra problema por situação a ser resolvida. É verdade. Né, É verdade. Suzy? Isso é muito do PNL, né? O PNL trabalha muito essa questão do formato, da forma com que você... assim, eu não vou dizer que eu sou conhecedora de PNL, não, mas eu já fiz algumas imersões focadas em PNL, ao todo 3 focadas em PNL, muito boas, assim, e eu acho que é um método terapêutico e de conhecimento e desenvolvimento pessoal extremamente eficaz, né? E o PNL tem muito disso, de você utilizar os termos... seria basicamente assim, vamos popularizar, né? Aquilo que você joga para o universo, né? Então você tem que jogar da maneira certa, né? E assim, Suzy, hoje o seu filho é casado, você falou que tem uma netinha, né? Isso, então, nessa parte está tudo encaminhado, tudo bem. Está só você e o esposo em casa agora. Não, na verdade está encaminhado em parte, mas está sempre encaminhado, né? O meu filho se casou, mas se separou, né? Então, foi uma gravidez que surgiu, eles tentaram morar junto e tal, não deu certo, a moradia junto não deu certo, então meu filho hoje mora comigo com 31 anos, e a netinha está sempre aqui também por conta disso, desse revezamento de pai e de mãe, né? Então a gente tem a felicidade, né? Mas só ali pegando o gancho da PNL, o nome já diz, Programação Neurolinguística, né? E eu vou tomar liberdade de reforçar aí o que a Daniela falou, que realmente é uma mensagem importante, no sentido que eu até brinco com os meus clientes. Eu falo, olha, eu vou resolver todos os seus problemas em 5 minutos. E não vou cobrar mais por isso. Eu ainda brinco assim com os meus clientes, né? E eu digo sempre assim, falo, olha, quando você for falar a palavra problema, você não diz a palavra problema, você diz a palavra situação. E na sua mente você acrescenta situação a ser resolvida. Com isso, nós já estamos condicionando a nossa mente a resolver aquela situação e não estamos carregando o peso da palavra problema. Então, realmente, Marta, fica aqui para você esse brinde, porque a Daniela já levou o brinde, né? Já! Acabar os seus problemas e dos nossos queridos ouvintes aí, esquece a palavra problema. Quando a gente fala, eu tenho uma situação e pensa a ser resolvida, essa situação, ela caminha muito mais fácil e nós não carregamos esse peso aí nas nossas costas. Funciona, viu? O que a gente fala, o que a gente escuta. O que a gente fala é o que a gente escuta, então realmente funciona. Então, eu sou muito adepta, Suzy, do viver com otimismo. Não viver o mundo de Poliana, não viver a síndrome de Poliana, porque até me irrita. Quem tem esse perfil me irrita profundamente. Mas assim, eu tenho as questões que acontecem no dia a dia, as situações que acontecem no dia a dia, eu fico brava, eu fico estressada, eu fico ansiosa, mas não demora muito aquela coisa não fica me consumindo muito tempo. Eu resolvo, passo adiante, porque uma das características que eu tenho é ver a vida com otimismo. Entendeu? De uma maneira positiva. Então, assim, o problema você tem, a situação você tem, você vai resolver. De uma forma ou de outra, você vai resolver. Eu acho que coisas que você não resolve são aquelas ligadas à saúde, entendeu? Que às vezes alguém tem um problema de saúde na sua família que dinheiro nenhum às vezes pode resolver, que nem o melhor médico pode resolver. Né? Então, acho que essas questões são importantes, né? Questões relacionadas à saúde, à perda de um ente. Agora, as questões do dia a dia, você fica bravo, porque você é humano, mas você resolve, entendeu? Eu acho que, não sei se é a PNL que passou pela minha vida que me deixou dessa forma também, não sei ao certo se foi influência, mas eu acho que também foi influência, mas eu vejo dessa forma. Mas e aí, falando tanto em PNL, de uma maneira bem simples, o que é PNL? E de que forma a gente
aplica a PNL na vida? É porque, assim, passando para o pessoal, a Suzy é terapeuta, ela trabalha com isso, né? Ela ajuda pessoas que têm, afinal de contas, não sei se a Suzy teve a oportunidade de assistir o primeiro episódio, mas eu comentei com ela a razão do surgimento do Tem Jeito, que foi o problema, a situação vivida por mim e por Marta, né? Psicológica, que nos levou a criar esse podcast para ajudar as pessoas a entenderem que não estão sozinhas no mundo e que tem solução. E a Suzy, ela trabalha muito com a terapia, principalmente com a PNL, não só com adulto, mas com crianças também. A Suzy, posso falar, né, Suzy? Ela foi terapeuta do meu filho, no momento em que ele estava numa situação complicada, e ela ajudou bastante ele, assim, em poucas sessões a evolução dele foi notória. Então, eu queria que a Suzy explicasse para o pessoal como é que é esse trabalho dela, utilizando a PNL, os conhecimentos dela, para ajudar essas pessoas que estão com problemas emocionais, psiquiátricos, psicológicos, em comunhão com outras terapias, porque não necessariamente você precisa fazer só ali o tratamento com a psicóloga, com o psicanalista, com o psiquiatra. A PNL, às vezes, pode ser a chave de tudo. E com o meu filho, a PNL foi a única terapia que eu utilizei. Inclusive, tive recomendação para levá-lo ao psiquiatra para utilizar medicamento. E com a terapia da Suzy, eu não precisei fazer. Mas é uma moda também, medicamento, né, agora, né? Então, por isso que eu falo, para a Suzy explicar para o pessoal, para eles entenderem que muitas vezes você não precisa do medicamento, você precisa ser ouvido. O que acontece é o seguinte, a nossa mente ela é muito mais poderosa do que a gente pode imaginar, né? Então, a programação neurolinguística, ela está respondendo aí para a Marta, ela surgiu no início dos anos 70. E ela, no seu próprio nome, já reflete como que é o trabalho. Programação neurolinguística. Programação é porque todos nós somos programados. Nós todos, emocionalmente falando, somos resultado das experiências emocionais que nós vivemos durante a nossa vida. Então, no item programação, eu gosto de dar o exemplo do pânico de barata, que é muito comum, né? Uma pessoa pode ter pânico de barata, outra pode ter nojo de barata e outra pode pegar a barata e arremessar longe. Por que cada um reage de um jeito? Porque ele teve experiências emocionais diferentes no decorrer da sua vida e o seu emocional, o seu inconsciente aprendeu a reagir daquela forma. Então, nós todos somos programados, emocionalmente falando. A boa notícia é que a gente pode preservar o que está nos fazendo bem e reprogramar o que não nos faz tão bem assim, né? O neuro tem a ver com os nossos sentidos. O que eu vejo, o cheiro que eu sinto, o que eu escuto, interfere nas minhas emoções. Eu fico na frente do mar, vem aquela brisa, puxa, me dá um prazer, me dá um sentimento gostoso. Senti o cheiro, nossa, lembrou a comida da minha avó, então isso é tão agradável. Então, o neuro tem a ver com as nossas sensações. E a linguística é exatamente a linguística, a comunicação, o que a gente fala. Então, qual que é a ideia? Lembrando que a gente escuta o que a gente fala e a gente escuta o que a gente pensa. Então, conforme a forma com que a gente processa os nossos sentimentos, que a gente verbaliza isso, reflete de uma forma diferente. Simbolicamente, para explicar um pouquinho melhor, por exemplo, eu poderia, não foi o caso, mas poderia ter me atrasado para chegar aqui. Então, eu chego e falo assim, desculpa, deu tudo errado. Deu tudo errado, é muito grande. Eu posso chegar e falar, olha, eu estava vindo e furou o pneu do carro. Então, eu vou no detalhe do fato e não no tudo errado. O tudo errado, ele bate com tudo na minha mente. Mas se foi só o pneu do carro que furou, já é diferente. Então, Marta, pegando aí o gancho do que você falou, realmente, você está corretíssima em ser otimista e pensar positivo. Nós devemos sempre pensar o que a gente quer, porque existe uma energia que nos conduz até lá. Pensar o que quer e não o que não quer.
O que a PNL faz? Se você fosse minha cliente, eu ia ter o cuidado de você não ficar brava, nem irritada, nem por 30 segundos. Por quê? Quem está sendo prejudicado com isso é você. O que acontece? Você se irrita por 1 minuto e consegue administrar seu pensamento para pensar positivo e seguir em frente. Ótimo! Você se prejudicou em termos de saúde por 1 minuto. Isso é muito menos do que você ficar irritado o dia todo. Então, você já tomou um passo muito importante na sua vida, que foi reduzir o tempo de algo que pode prejudicar a sua saúde. Mas, com as sessões, com a PNL, com as dicas, qual é a ideia? Que você não se irrite por um momento só, para que você preserve a sua saúde. Porque a questão principal para cada um de nós não é pensar assim, o outro vai ficar nervosinho. Não, o outro é o outro. Vamos pensar em nós. Eu sempre digo, primeiro cuide bem de você para você ser melhor para os outros. Então, se eu aprendo a pensar de uma forma que eu me sinta bem, que eu esteja utilizando a minha inteligência emocional para que eu me mantenha sempre em cima do trilho, como a gente brinca, né? Eu preservo a minha saúde e ainda sou melhor para os outros. Então, não tem nada de egoísta pensar primeiro na gente se o objetivo for o melhor para os outros. Então, sinceramente, eu cuido de mim, eu tomo meu remédio certinho, eu cuido direitinho de mim, mas não é porque eu sou egoísta, é porque eu quero estar bem para poder estar aqui com vocês, dividindo meu conhecimento e podendo proporcionar momentos melhores para as pessoas. É o exemplo clássico da máscara de oxigênio, a máscara de respiração do avião. Primeiro mesmo, você perfeito. coloca em si, para depois você auxiliar o outro, né? E não tem como ser diferente, porque eu tenho um filho de 6 anos, eu tenho a minha mãe e tenho 7 anos, o Murilo fez 7 anos já. E eu acho que uma das maiores motivações em eu me buscar uma versão melhor de mim é para poder ser uma mãe melhor. Essa é a minha maior motivação em tudo. Eu não quero ser a melhor professora, eu não quero ser a melhor apresentadora, eu não quero ser a melhor advogada. Meu desejo primeiro é ser a melhor mãe para ele. Exatamente. Entendeu? Então é assim, Marta, é isso mesmo. Então, primeiro a gente cuida bem da gente. Eu digo, a pessoa mais importante no mundo somos nós. Vou dizer por quê, Marta. O seu filho só existe para você porque você existe primeiro. Entende? Então, preservar a sua saúde é estar mais tempo com o seu filho. Exatamente. Então, quando a gente fala quem é a pessoa mais importante da minha vida, sou eu mesma, porque a minha vida, as pessoas ao meu redor só existem porque eu existo. Então, preservar bem a minha saúde é poder estar melhor para as pessoas à minha volta e poder vivenciar esse amor e essas pessoas. Só um detalhezinho completando aí o que a Daniela me pediu para dizer. Então, baseado nessas técnicas, eu trabalho com crianças a partir de 8 anos, trabalho com adolescentes, trabalho com adultos, com idosos, faço terapia de casal, porque os princípios da boa comunicação, da forma de pensar, ele é eficiente para qualquer idade. É só a gente poder passar, ter a oportunidade de passar isso. Agora, de forma alguma, se existir um problema patológico, é óbvio que eu sou a primeira a dizer, procura um psiquiatra, nesse caso precisa de uma ajuda, junto com a terapia, precisa de alguma medicação, mas esse é um segundo passo, né? O primeiro passo é avaliar se realmente precisa da medicação. Né? E existem casos que são traumas, para vocês terem uma ideia, a gente alivia um trauma com uma sessão. Então, eu tenho uma cliente que ela me deu um feedback recentemente, ela falou, Suzy, você virou a página da minha vida. Ela tinha um episódio de abuso na infância, ela já está com 34 anos, ela fez outros tipos de tratamentos aí, para não identificar nada, enfim, de 3 anos e nada mudou. E aí, em fevereiro, ela me conheceu, a gente conversou um pouquinho, acho que na terceira sessão eu fiz o exercício com ela do trauma, e aí ela volta 6 meses depois, falando que eu virei a página da vida dela com aquela sessão. Então, as técnicas da programação neurolinguística, elas são muito eficientes, desde que não exista patologia. Se for só emocional mesmo.
Eu vejo hoje, eu conheci a Daniela através de uma mentoria profissional, a gente trabalha muito a questão profissional, a gente trabalha a alta performance, mas eu acho que uma das questões que a gente acabou chegando no podcast foi querer trabalhar muito a tal da alta performance profissional. Uhum. E é bastante comum eu ver, assim, outro dia até a nossa colega do Black também, a Janaína também, infelizmente, existe uma diferença muito grande entre profissionais mulheres e profissionais homens. A alta performance para o homem, ela é diferente da alta performance para a mulher. Não tô adotando a posição vitimista aqui, nem estigmatizada, mas é uma realidade. E é uma realidade que você observa analisando ali o seu colega, a sua melhor amiga, o seu vizinho. É diferente. O homem de alta performance, ele foca 100%, ele é hiperfoco na carreira. A mulher de alta performance, ela tem a alta performance na carreira, mas ela tem o filho, ela tem a escola, ela tem a casa, ela tem a organização, ela tem o marido. Tem o marido. E é que o marido ele é tão irrelevante na minha vida que eu nem lembro que Mas tem é que assim, a gente tem que generalizar, né? Porque não somos só nós. É verdade, mas eu acabo esquecendo desse pequeno detalhe. Mas então, assim, você vê, por exemplo, muitas mulheres hoje tentando ter alta performance profissional e muitas ficando doentes, ou muitas deixando passar o tempo também de ter o convívio adequado com as pessoas que gostam, as pessoas da família, os seus filhos, acaba deixando a educação dos filhos na mão de professor, ou na mão da empregada, ou da babá, e etc, etc. E eu acho que, no meu caso, e eu sei que da Dani muito também, essa angústia e essa tentativa de ter alta performance estava doendo demais na gente, porque a gente estava deixando de estar junto daquilo que a gente mais preza, que são os nossos amigos, que são os nossos filhos, que são os nossos familiares. E assim, a gente já teve conversas de falar assim: eu descontei meu nervoso do dia no meu filho, né? E foi nesse eu quero ter alta performance, eu sei que a Dani também quer ter alta performance, mas a gente não quer ter a alta performance se isso for comprometer efetivamente a outra parte. Tem que ser dentro de uma situação absolutamente equilibrada. No total equilíbrio. Se uma dos pratos estiver baixo ou for caindo, não está funcionando o negócio. Tem que estar ali todos os aspectos da vida dentro de um equilíbrio mesmo, né? Não sei se seria bem esse o termo, né? Uhum. Foi a partir de um momento que estávamos nós duas muito muito estressadas, assim, esgotadas, que a gente começou a falar do podcast. E o podcast, ele tem a questão de você humanizar o profissional, de você mostrar as dores daquele profissional, de você também dar as experiências desse profissional, o que ele fez para obter o sucesso que para ele é sucesso, onde foi que ele teve uma virada de chave, em que momento ele se desenvolveu de fato, e mostrar exemplos para as pessoas, né? Uhum. E às vezes até de uma pessoa que sentou aqui, como a gente já teve caso, que enfrentou uma depressão muito forte, que um parente próximo enfrentou uma depressão muito forte e venceu essa situação, né? Então, assim, eu acho que você não precisa ser super-herói. Super-herói, exatamente. Exatamente isso. Não tem necessidade, né? E a PNL, eu vejo que a PNL, como eu conheço um pouquinho, eu vejo que ela é uma ferramenta extremamente relevante para
para a gente lidar com esses nossos dramas do dia a dia, né? Os dramas da atualidade, né? Que tudo é hiperfoco, alta performance, ganhar dinheiro e procrastinação. Então, eu queria interrompendo, porque eu só queria que a Suzy me explicasse, porque assim, eu tenho certeza que ela utiliza todas as ferramentas, mas essa mulher, ela atende até às 11 da noite. Eu queria que ela me explicasse, porque você nos diz que nós temos que ter tempo. Como é que você consegue fazer isso? Se eu já vi a sua agenda, ela começa de manhã e vai até a noite, e isso, às vezes, até de final de semana. Então, vamos lá. Como profissional, você consegue equilibrar isso para não te afetar? Eu vou comentar aqui o que as duas falaram. Sobre alta performance, a gente vem de uma cultura, talvez dos nossos avós, que alta performance é ser eficiente no que faz, trabalhar, né? Então, de uns anos para cá, alguns anos para cá, começou a se notar a importância dessa inteligência emocional na tal da performance, né? Então, o que acontece? A gente tem que desenvolver o nosso lado profissional, o médico, tem que estudar bastante, se atualizar bastante, mas a gente deve, em paralelo, ter um bom preparo na parte da inteligência emocional, que é onde eu uso os recursos da programação neurolinguística. Então, assim, eu digo para vocês, eu tive essa questão do meu pai, do esporte, do início da minha carreira, mas eu tive a felicidade de conhecer a PNL em 2003. Então, falando para vocês aí, essa questão da programação neurolinguística, da gente ter uma alta performance de vida, não profissional, de vida. Certo? Esse é o resultado que hoje eu tenho alegria, com 57 anos, de falar para vocês com toda a tranquilidade do mundo que eu conquistei. E vou responder essa pergunta, tá, Daniela? Mas só para entender. Eu queria contar para vocês as consequências de quando a PNL entrou na minha vida. Em 2003, eu já estava com os meus 35, 34 anos, eu conheci a PNL. E aí, só para resumir, para vocês terem uma ideia, até essa questão do homem que está sendo falada, né? É interessante porque o homem normalmente é criado por uma mulher. Então, conforme a forma com que a gente lida com os homens, é impressionante como a gente lidera os homens. E com o desenvolvimento da inteligência emocional, os homens vão ter que se cuidar, eu tenho certeza, porque as mulheres têm esse poder nas mãos e que hoje eu já, modéstia à parte, aprendi, mas estou aqui para compartilhar com todo mundo. Eu participo de uma organização que chama Rotary Club, não sei se vocês conhecem, Sim. que originariamente eram só homens, né? Eu entrei no Rotary Club de Campinas e, alguns anos depois, também com o uso da PNL, eu me tornei a primeira presidente mulher do Rotary Club de Campinas. E aqui em Campinas tem a Associação dos Rotarianos de Campinas, onde existe toda uma administração separada e envolve todos os clubes da cidade de Campinas. Todos os homens rotarianos de Campinas e agora mulheres também dos anos pra cá. Olha que interessante. Mas olha só, aí eu fui também a primeira presidente mulher da Associação dos Rotarianos de Campinas. E como se não bastasse, 2 anos depois me chamaram de novo e eu fui de novo, no caso a segunda mulher, que era eu mesma, a ser líder daqueles homens. E o que me chamou a atenção é que eu fazia as reuniões tanto do clube quanto da Associação dos Rotarianos. E, meninas, eles me obedeciam mesmo. É muito legal. Então, é uma conquista. E também, Daniela, num desses exercícios, no início da minha carreira, quando eu comecei a aprender PNL, eu fiz um projeto de vida. E eu queria e fiz, e felizmente eu conquistei, né? Eu não gostava de usar sapato apertado, não gostava de viver toda esticada com roupa apertada, nunca gostei disso. Então, eu já sonhava em trabalhar de uma forma confortável, né? E também de poder coordenar o meu horário. E hoje, felizmente, eu estou aqui conversando com vocês no online, estou descalça, né? Estou aqui confortavelmente e hoje eu tenho a alegria de fazer a minha agenda. Então, de fato, tem dias que eu tenho horário até às 11 da noite. Em contrapartida, eu começo às 9. Tem dias que eu não disponibilizo a agenda. Eu decido ficar com a minha neta e eu não ponho a agenda. Então, eu não trabalho das 7 da manhã às 11 da noite.
Eu sempre gostei de dormir tarde. Então, eu montei um esquema, inclusive para esse ano está esse esquema. Eu trabalho das 9 ao meio-dia, depois eu trabalho das 8 às 11 da noite e eu passo a tarde com a minha neta. Então, isso é um motivo de muita alegria para mim. Então, assim, eu consegui me organizar e eu estava comentando com uma cliente esses dias, o desafio é a organização e aonde a gente usa o nosso tempo. Porque ela é uma empresária, tem aí 12 funcionários, e ela fez a sessão comigo de dentro do carro, porque isso é muito comum, porque as pessoas querem não ser ouvidas, né? Então, às vezes, fazem sessão, né, dentro do carro. E aí eu falei, que carro você tá aí? Ah, é um carro tal da Volkswagen. Eu falei, sei. E o dono da Volkswagen, com tantos funcionários, como que ele dá conta? Né? Então, não é porque você tem 15 funcionários que você não vai dar conta. Se o dono da Volkswagen, ou os donos, enfim, foi só um exemplo simbólico aí, né? Tem grandes empresas. Qual é o segredo? Aproveitamento do tempo e a nossa organização. Delegar o que para quem, como aproveitar o nosso tempo, aonde o nosso tempo está indo embora. Hoje em dia, nas redes sociais, nas interrupções, é onde mais... É interrupção, né, que leva nosso tempo embora. Então, eu digo para vocês, tem jeito, né? Aprendendo a utilizar o nosso inconsciente a nosso favor, tornando consciente algumas decisões, que nós fazemos escolhas o tempo todo, mas normalmente é o nosso inconsciente que faz a escolha. Quando a gente torna consciente as nossas escolhas, a gente tende a ter escolhas melhores. Então, assim, foi realmente nesse lado como ser humano, né? Foram experiências incríveis depois que eu conheci a PNL. Eu me considero uma pessoa abençoada, porque eu tive um pai e uma mãe que me orientaram bastante. Mas, assim, a minha virada de carreira e a minha liderança e a minha postura em relação aos homens e à vida, né? Não só os homens, a vida, as mulheres, porque nós somos mulheres, mas também temos nossas características, algumas melhores, outras que atrapalham um pouquinho, né? Então, a gente constrói a nossa vida, constrói a nossa felicidade, criando os nossos projetos, enxergando o que a gente quer. E eu estou aqui à disposição aí para dar as dicas que vocês quiserem. E nisso, Marta, cuidar da saúde principalmente, tá? Porque reflete. E a sua virada de carreira foi espetacular, né? Foi legal. Análise de sistemas para PNL. Se bem que é sigla, né? Mas não tem nada a ver com uma coisa. Não, mas sabe, curiosamente, tem, porque a PNL ela tem base de exatas. Eu sou uma pessoa de exatas, eu adoro números, por incrível que pareça, tanto que eu fui fazer TI, né? Que é análise de sistemas. Mas a PNL, ela tem lógica. E como ela tem lógica, a gente tem uma visão clara das coisas e costuma conseguir resultados bastante rápidos. Que é outra característica interessante da PNL. E se você pudesse deixar, por exemplo, assim, uma dica de natureza um tanto quanto mais geral e uma um pouco mais particular, assim, em relação a crianças, né? Em essa idade aí, que a criança começa a descobrir quem ela é de fato, né? Porque, lógico, quando ela começa a andar, a falar, e ela já se descobre, mas tem uma fase que eu acho que o meu tá bastante passando por isso, que ele descobre a personalidade dele e os pensamentos dele e a forma como que ele quer interagir na vida, né? Ele começa a demonstrar esses fatores. Nada grave, nada irrelevante, que eu acho que eu vejo nele essa evolução mesmo. Mas, de um modo geral, o que a PNL e você pode contribuir, de certa forma, de um aspecto geral da vida e em relação às crianças, né? Já que você também tem essa expertise, né? Só pegando o gancho da Marta aqui, só para atualizar a Suzy, o meu filho agora diz que está na puberdade, com 9 anos. Ai, que lindo! Já está apaixonado. Olha só! É o amor da vida dele, quer mudar de escola. Então, assim, que a mãe aqui, sabe? Lida com isso. E eu vou dizer, na cabecinha dele, ele tá apaixonado mesmo. Tá, ele mandou um bilhete, eu te amo desde a 2ª série. Ai, ele tá indo pra 4ª. Olha que gracinha. Olha, é assim, primeiro a gente deve sempre escutar nossos filhos.
A gente tem a tendência de ensinar e esquecer de escutar os nossos filhos. Mas escutar entendendo o sentimento que está dentro deles. Essa é uma tendência de mãe e eu confesso que eu fiz igual, tá? Porque eu fui conhecer PDL e meu filho tinha 12 anos. A gente ensina, mas espera aí, quem que está aí? Quem está ouvindo? O que ele pensa? Né? Uma outra coisa importante é que nós fazemos sempre as melhores escolhas em cima do nosso conhecimento. Então, vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Supondo que vocês foram criados tomando água e refrigerante, suco e refrigerante, e ninguém mostrou água para vocês. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão com sede, o que vocês querem tomar? Vai ser suco ou refrigerante. Aí chega alguém, 5 anos depois, e fala, olha, existe água também. E aí te dá mais uma opção. Então, quando você escolheu o suco ou o refrigerante, você não estava errado na sua escolha, porque você não sabia que existia água. Um processo parecido com esse é o que acontece com as crianças. Eles têm determinadas informações, mas muito, muito pouco. E às vezes, porque eles nascem com um caderninho em branco, né? Nós vamos escrevendo esse caderninho. E às vezes a gente espera da criança decisões e eles não têm o conteúdo ainda para a decisão correta. E a gente fica nervoso e a gente briga com os filhos. E é muito curioso, porque essas coisas acontecem a todo dia. Quando a gente conversa com as crianças, a gente percebe isso. Então, a gente precisa observar nos nossos filhos, de fato, lembrar a idade que eles têm, lembrar que tem poucas coisas escritas no caderninho deles e que muitas vezes eles não têm o conhecimento e o recurso para fazer as melhores escolhas na nossa visão. Entende? Então, às vezes a gente espera, já tem 7 anos, já tem 8 anos. Não, ele só tem 7 anos, ele só tem 8 anos. E fazer essas leituras, e principalmente o que a gente mais faz, entre aspas, errado, por falta de conhecimento, é o uso da palavra não. E eu fazia isso com o meu filho, até os 12 anos eu fazia. O nosso cérebro não processa o não. Então, quando eu falo para o meu filho o não, eu não estou educando o meu filho, eu estou deseducando o meu filho. Então, eu gosto de fazer uma brincadeira, eu vou fazer com vocês e com quem estiver ouvindo, né? Eu vou pedir a gentileza de não pensar num jacaré, não pensar numa cobra e não pensar num tigre. Aí a pergunta é, vocês conseguiram? Eu consegui porque você já fez isso comigo. Mas nem assim você consegue, Dani. A gente coloca o tigre e joga ele longe. Passa um risco, o jacaré. Mas ele vem na nossa mente. Ele vem na nossa mente. O nosso cérebro não processa o não. Então, se eu quero que vocês pensem num cachorro, eu devo falar pense num cachorro. Eu não devo falar não pense no jacaré. E nós fazemos isso com nossos filhos. Por exemplo, não mexa no meu celular. Eu estou falando, mexa no meu celular. Então, o que eu vou fazer com o meu filho? Olha o seu carrinho. Vai brincar com o seu carrinho. Eu vou direcionar o meu filho para o que eu quero e colocar conteúdos no caderninho dele. Olha, é para brincar com o carrinho. Não mexer no meu celular significa venha mexer no meu celular. O inconsciente dele vai registrando essas informações. A gente passa a ter uma criança muito mal educada, né, que não nos obedece, quando na verdade o inconsciente dela está obedecendo vocês. Então é por aí. É por aí. A gente entender melhor nossos filhos, escutar, sentir e perceber que conteúdo eles têm. Eu atendi uma menina de 9 anos que, em resumo, os pais estavam desesperados porque a menina tinha uma tontura inexplicável toda noite. Fez todos os exames, passou por todos os médicos, até que chegaram em mim, porque só podia ser psicológico. E eu vou contar para vocês a grande descoberta na terceira sessão. Essa menina nunca teve tontura. Ela tinha sono. Só que ela não sabia exatamente o que era a palavra tontura. Simples assim. Aí, na terceira sessão, eu percebi que a menina tinha sono, chamei a mãe, estou resumindo, tá, a conversa, chamei a mãe. Aí eu falei, olha, sua filha não tem tontura, sua filha tem sono. Nossa, é mesmo, ela acorda às 7 da manhã e dorme às 11h30 da noite. Olha que incrível. Então, ela tinha tontura todas as noites e pôs os pais em desespero. Por quê? O caderninho dela não estava escrito exatamente o que era tontura. Então, quando eu perguntei para ela o que é tontura, você vê tudo assim? Você vai andar e cai? Não era nada disso, era só sono. Então, gente, a comunicação, por isso a linguística, né?
A comunicação ela é incrível como a gente se atrapalha, né? Na boa comunicação. E com os nossos filhos é um grande desafio, a boa comunicação. A escuta, trabalhar a escuta também é muito importante, né, Suzy? Exatamente. Parar para ouvir a pessoa com calma e sem julgamento. Esperar com que a pessoa fale para depois você fazer a sua interpretação e aí sim conversar com a pessoa, porque normalmente a gente está conversando e já está fazendo o julgamento ali da pessoa antes que ela termine a fala, né? E principalmente com os nossos filhos, que a gente sempre tem a impressão de que a gente sabe mais e que tem que ensinar. Então, aí vocês duas, se a Marta chegar para você, Daniela, e falar, hoje eu estou chateada, você vai voltar seu foco para ela e você vai escutar o que ela fala, tentando sentir o que ela está sentindo, para poder ajudá-la. É essa atitude que a gente deveria ter com os nossos filhos. Essa atenção. Quando a gente parar um pouquinho de sair da posição do eu vou ensinar tudo, e antes de eu ensinar, eu preciso entender qual é a dúvida, qual é o espaço vazio do caderninho que precisa ser escrito ainda. Então, as crianças, Marta, quando a gente fala elas estão se descobrindo, elas estão se descobrindo em cima do conteúdo que elas têm. Então, nos cabe sempre colocar mais conteúdos para que elas possam fazer as melhores opções. Entende? Entendi, claro. É isso. Com certeza. Bom, nosso espaço aqui, o nosso tempo é um pouquinho curto, né? A nossa proposta é um podcast rápido para que as pessoas assimilem, não fique cansativo e elas possam absorver o máximo possível das experiências, dos conselhos. Por isso o nosso tempo está esgotando, infelizmente, senão a gente ficaria aqui a tarde toda conversando com você, porque o assunto é muito interessante. É inesgotável. E assim, a Suzy já me orientou, me deu muitas dicas valiosas gratuitamente. Que bom, fico feliz. Me ajudou muito já. Inclusive, no meu processo terapêutico, já estou muito evoluída. Quero te atualizar disso. E quero muito agradecer a sua disposição de ter aceito participar. Infelizmente, não pôde ser presencial, mas a gente dá um jeito. Sempre tem jeito. Sempre dá um jeito, Nosso lema é ter jeito, então a gente vai dar um jeito, né, Marta? Com certeza. E deixa suas redes sociais também, Suzy. Seus contatos. Tudo, se alguém quiser te procurar, conversar com você e assim por diante, né? Experimentar da PNL. E também queria agradecer. Eu, infelizmente, não te conheço pessoalmente, mas eu creio que não faltarão oportunidades. Sim. Mas desde já foi um prazer enorme. Foi uma conversa muito, muito agradável, muito instrutiva, né? Num momento muito oportuno, por sinal. Num momento muito oportuno e assim, só agradecer mesmo e aí deixo agora deixo suas redes sociais, seus contatos e suas considerações finais. Tá. Eu agradeço muito o convite. Acho que conhecimento existe para ser compartilhado. Eu faço o que eu faço com muito carinho, né? Então, estou muito feliz, estou à disposição daqui a uns meses, se tiver algum assunto especial que vocês quiserem, estou à disposição, tá bom? E quanto ao meu contato, eu já coloquei aí na tela o meu nome e o meu WhatsApp. Então, se alguém quiser me encontrar, é só entrar nesse número do WhatsApp que eu estou à disposição, certo? Os meninos vão colocar também aqui na legenda do vídeo, na descrição do vídeo. E aí o pessoal entra em contato com você. Mas então tá ótimo. Muito obrigada mesmo, Suzy. Foi eu muito que agradeço proveitoso. Vocês, viu? Eu espero ter colaborado com algum ouvinte, com vocês mesmos, precisando e eu podendo colaborar. Esse é o sentido da vida, né? Muito. A gente compartilhar. A gente agradece imensamente. Então, gente, esse foi mais um episódio. Infelizmente acabou, mas em breve a gente traz a Suzy de novo, pode ter certeza. A gente vai pensar numa enquetezinha para pôr lá no Instagram para vocês opinarem sobre um assunto e a gente traz ela de novo. Vocês participam bastante lá, entendeu? E detalhe, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho da notificação.
Vai lá no Instagram e segue a nossa rede social para você não perder os episódios. Já tem muito. Toda sexta-feira, às 19 horas, e a gente já tem muito conteúdo aí. Muito episódio legal lá para vocês ouvirem. Vale bastante a pena. Gente, Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.